Mesmo que pareça que não vamos nos mover, estamos fazendo isso continuamente, em grande velocidade ao redor do Sol e da galáxia. Normalmente descrevemos o movimento dos planetas girando em torno do Sol. Desta forma é apenas uma representação. Em nossa escala real, as órbitas dos planetas do Sistema Solar são muito mais distantes, e os planetas são minúsculos. É impossível representar suas escalas em uma fotografia, são necessárias uma cena 3D. Aqui vemos que grandes distâncias representam fielmente os 8 planetas do nosso sistema em uma única foto, os transforma em meros pontos, insignificantes distâncias entre cada um deles. São centenas de milhões de quilômetros entre planetas rochosos, e bilhões de milhas entre os gigantes gasosos e de gelo. Sabemos que os planetas giram eles próprios em torno do Sol. Quanto mais perto estão do Sol, mais rápido eles viram, e quanto mais longe, mais seguindo lentamente as leis de Kepler. Algumas pessoas pensam que o único movimento da Terra e planetas é o da rotação em torno do seu eixo e o da translação ao redor do Sol. Agora nós sabemos que os planetas têm muitos mais movimentos. Se nos referirmos à Terra, nós contamos pelo menos 9 movimentos: rotação, translação, precessão da mutação dos equinócios. O movimento translacional é aquele que descreve a Terra ao redor do Sol. E eles fazem isso 365 dias, 5 horas e 47 minutos. Visto do polo norte da Terra. A Terra gira em torno do Sol na forma elipse, no sentido anti-horário para uma média de 298 km por segundo. Devido à sua forma elíptica, a Terra tem períodos que estão mais próxima do Sol e sua velocidade de translação é maior, e outros estão mais distantes, a velocidade é menor no periélio. Sua distância mínima do Sol atinge 3.075 km por segundo em uma distância de 147 milhões de quilômetros. As mesmas regras de Mercúrio, mais perto do Sol é o mais rápido. Completa a sua órbita em 58 dias e 15 horas a 47 km por segundo. E Netuno é o mais lento, para 54 km por segundo. Razão pela qual seu ano é quase 165 dias. Agora chegamos ao movimento de precessão dos equinócios. Devido às forças do Sol e da Lua, os terremotos em nosso planeta experimentam uma ligeira oscilação da forma circular em seu eixo entre 23 e 27 graus. Atualmente a Terra se encontra a 23 graus e 43 minutos de inclinação, e a cada 25.700 anos varia cerca de 4 graus. Isso significa que as estações são revertidas. Em outros planetas acontece o mesmo, embora em diferentes escalas de tempo. Em Marte, por exemplo, não tendo uma lua grande, o movimento de precessão do eixo é dado a cada 175 mil anos. O movimento de rotação é outra coisa.
Isso significa que o deslocamento em seu eixo não é perfeito, mas oscila formando o que é a oscilação de Chandler, que é outro movimento associado com o eixo da Terra. Se não fosse o suficiente, com ele oscila antes de descobrir que as oscilações não são perfeitas, mas que variam no tempo do formulário desigual, e isso pode ser causado por mudanças geofísica, climática terrestre. Até mesmo concentrações de sal marinho em outros planetas, embora não sejam muito estudados, são considerados sujeitos a esses mesmos movimentos através do sistema solar. A precessão do perímetro de Hélio dentro do movimento translacional em sua órbita elíptica ao Sol. Existe outro movimento causando deslocamento de 3,84 segundos de arco a cada 100 anos. Em todos os planetas ocorre, por exemplo, Mercúrio é o que mais sofre, medido pela excentricidade de sua órbita, e a distância do Sol e seu movimento de precessão do perímetro de Hélio é 42,98 segundos de arco por século. Agora alcançamos a órbita galáctica devido a que os planetas dependem do Sol. Eles são arrastados por seus movimentos, o Sol não. Mas tem 7 movimentos conhecidos gira em seu eixo. Em pouco mais de 25 dias, se seguirmos a zona equatorial, descreve círculos em torno de um centro de massa do sistema solar, chamado baricentro, devido às massas dos planetas que arrastam principalmente de Júpiter. Embora esse movimento seja insignificante, fica a 50 mil quilômetros de seu centro. Também o Sol é influenciado pela grande massa do centro da Via Láctea, o buraco negro Sagitário, que causa uma órbita oscilante acima e abaixo do plano galáctico, e ao redor da galáxia, que completam cerca de 225 milhões de anos, e arrasta todos os planetas com sua órbita galáctica. Experimentou uma oscilação devido ao puxão da gravidade do núcleo, e pela rotação e atração de outros corpos, localizado na outra extremidade do disco galáctico, da mesma forma que os planetas também influenciam a órbita do Sol. O resultado é aquele movimento helicoidal. Hoje o Sol é situado quase em conjunto com a galáctica de seu centro, embora esteja começando a ganhar altura e cabeça ao norte da Via Láctea, a 7 km por segundo, em cerca de 14 milhões de anos. O Sol e 2 planetas atingirá a altura máxima em 250 anos-luz do plano galáctico. E se alguém estiver vivo por aqui, eles terão a melhor vista do centro da galáxia. Daquele momento em diante, começará a perder altura. Essas oscilações de descida e ascensão duram cerca de 80 milhões de anos. É por isso que a Terra e outros planetas têm um 7º movimento. A órbita galáctica é outro vetor de velocidade e foi estimado em 792 mil km por hora ou 220 km por segundo. Em relação à galáxia, é como uma hélice preciosa, para através da galáxia. Abaixo os movimentos de contagem de planetas, ainda não foi considerado na astronomia, devido à sua complexidade, mas eles certamente o farão no futuro. 8º movimento dos planetas. O 6º movimento do Sol é a órbita pelo grupo local. A Via Láctea é nossa gigantesca ilha de estrelas e sua massa também nos arrasta, e enquanto tudo no universo se move, galáxias não são menos que a Via Láctea. É contido em um grupo de cerca de 50 galáxias que é chamado de grupo local e não está parado, mas se move para através do grupo local, em torno de um centro de massa que compartilha com Andrômeda. Quando eles saem reduzindo suas distâncias, aquele movimento nos afeta enquanto a galáxia arrasta o Sol e Sol para nós, o que faz a órbita galáctica do Sol e planetas em toda a galáxia sofrem um movimento de precessão galáctica. A galáxia orbita o grupo local junto com o Sol Andrômeda, em cerca de 300 km por segundo. Chegamos a escalas que são difíceis de calcular. Foi possível descobrir o movimento galáctico, depois de estudar centenas de galáxias, e subtrair as velocidades da Terra e do Sol pela galáxia. Portanto, deduzimos que o grupo local não está ocioso, nada está lá, e é por isso que temos que adicionar um 9º movimento para a galáxia, e por consequente ao Sol e 2 planetas.
O grupo local se move através do espaço a planetas, cerca de 631 km por segundo em relação ao fundo do micro-ondas, devido à expansão do mesmo universo e atração do aglomerado de galáxias de Virgem, onde existem várias forças. Uma delas são o grande atrator de radiação fundo de micro-ondas, descoberto em 1965 e analisado detalhadamente no ano de 2001, pela NASA. O MAP, o satélite, nos forneceu uma referência importante para medir o movimento da nossa galáxia em todo o universo. Através da razão para este deslocamento, é o repressor dipolar, que consiste em um grande vazio desprovido de matéria que repousa galáxias nesta área do universo, que em combinação com o atrator de jogo do mar. Além de, desde que eu sou o grande atrator, explica este deslocamento por cosmos em mais de 2,1 milhões de quilômetros por hora. Este é realmente nosso endereço cósmico em algum lugar, entre constelações de Leão e Virgem. Nessa escala que representa mais do que 1 bilhão de anos-luz, movimentos da Terra e do Sol são insignificantes aqui. Vemos uma comparação de velocidade e veremos o que extraordinariamente lento que é a Terra e seu movimento de translação, em comparação com o movimento galáctico. À medida que descobrimos nosso lugar no universo, estamos descobrindo mais vetores rolar. Pode ser facilmente adicionar centenas de mais movimentos deste milhão, já que nem mesmo os superaglomerados estão em repouso no universo. Tudo está em movimento. Se todo o universo parar de repente, seria muito desagradável. Sabemos que o espaço-tempo se expande. Grupos de galáxias, especialmente em grandes distâncias onde a matéria é escassa. Embora ainda não saibamos se o universo tem algum movimento de rotação que envolver todos os grupos galácticos, hoje aprendemos que nada está em descanso, e que as velocidades dos objetos devem sempre ser calculadas. Com respeito a algo, a velocidade é relativa aos objetos mais massivos se movem em direção para objetos menos massivos, geralmente orbitando-os devido às suas velocidades tangenciais relativas. Outras vezes, mesclando-se em sistemas mais fechados que o vazio do universo. Eles são como repulsa, talvez onde a energia escura funciona melhor. Nós somos tão pequenos que é difícil para nós descobrir nosso lugar no universo. Entender essas velocidades enormes em nossa nave Terra, para onde nos movemos, velocidades incríveis em um movimento estável e suas variações são mínimas. Assim como quando viajamos de trem ou em avião, devido à inércia desde todos, tendemos a manter nosso movimento, só percebemos quando freamos ou aceleramos. A grande maquinaria universal não para, mova-se e trabalha fazendo o universo maior e se fundir com a matéria em sistemas próximos, alcançando assim mais complexidade, galáxias maiores, mais vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e até o nosso próximo vídeo.